tu abre um canal, uma comunicação muito fluida com aquele cliente. Ele tá lá, online, pesquisando, num domingo à noite sem ter nada para fazer, na segunda-feira ele tá na loja comprando. Além de estar recebendo na casa dele. Então a gente tem todas essas facilidades, né, encontradas em cima disso. E o Omni, ele vem realmente com força total para ganhar esse mercado, ele ganha. A prova disso é que a gente tinha um percentual e a gente só aumentou 1.400 o nosso percentual em faturamento com o Omnichannel, trazendo as nossas lojas para o site. Você já falou que tem loja que 40% do faturamento da digital. loja vem De de digital. digital, da venda que você alocou naquela loja, etc. Cresceu 40%, só um número, né? Que legal. Cresceu 40%, 40% com digital. Nossa. Porque assim, quando a gente fala que representa 40%, esses 40% sem Omni não existiriam. É isso. Simples assim. Então, aquela loja, ela teria o seu fluxo normal de venda e ela cresceu aqueles 40% por mês. Né? Então, Impressionante. é um número muito bom. Assim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod do Varejo, hoje com uma conversa super especial. Acho que o nosso ambiente aqui de podcast nunca teve tão fofo. A gente vai poder falar hoje com a Vivian Cor sobre a TipTop. Então a gente vai poder falar aqui de tudo que a TipTop fez para transformar, atender melhor o seu cliente e navegar essas grandes mudanças que a gente vem tendo no mercado. A Vivian, ela é gerente de tecnologia da TipTop, tem uma história super interessante no varejo e comandou uma revolução da digitalização da TipTop. Então a gente vai poder bater muito esse papo de como é que ela usa a tecnologia para atender melhor seus clientes e efetivamente vender mais. Então espero que seja um papo muito rico para todos os varejistas aqui, para todo mundo que está assistindo ou escutando a gente. E vamos direto para você, Vivian. Se apresenta para a gente, conta como é que você chega até aqui, a tua jornada na TipTop, conta um pouquinho para a gente quem é a Vivian. Obrigada, Thiago. Então, sou a Vivian, gosto de jogar paintball, apaixonada por jogos ali. Já trabalho 25 anos na área de tecnologia. Desses 25 anos, 8 anos é full com varejo, então tive boas passagens em várias empresas legais, assim, principalmente a TipTop, né? Muito legal. E na TipTop, tu diria que o teu principal desafio no começo, né, como pessoa de tecnologia, para dentro de uma empresa, para quem está escutando a gente aqui, como é que é começar uma jornada de digitalização? Me explica um pouquinho assim, no convencimento e etc. das outras áreas. Então, é bem desafiador. Quando a gente vai falar de digital, né, a gente tem bastante desafios em relação a isso. Um dos principais desafios é conquistar as áreas para trabalhar, né? Como a gente trabalha com franquias, hoje a gente tem 145 lojas, né, no mercado. Dessas 145 lojas, conquistar o franqueado para trabalhar com digital foi desafio porque ele entendia que era um canal de concorrência. E aí, tendo essa comunicação, conversa, trazendo ele para a nossa realidade e trazendo esse canal de venda para ele, a gente conseguiu contornar alguns caminhos, né? Então... Muito legal. Eu acho que a gente vai abordar mais na frente essa pergunta mais a fundo, mas assim, você está tratando num tema que eu vim do varejo, né? Eu tenho um negócio de varejo, sou varejista, estou hoje aqui responsável pela estratégia de produto dos nossos softwares e pelo marketing, mas na essência sou um varejista. E é muito difícil para o mundo de franquia a gente ter um franqueado que goste do e-commerce. Todo mundo acha que o e-commerce é um grande vilão, ele não está vendendo bem porque o e-commerce vai fazer uma venda. E isso é algo que, de verdade, não é verdade. A gente tem acompanhado vários números e várias tendências que um canal ajuda o outro. Uma primeira tendência que eu sempre gosto de ratificar é que hoje a gente tem um dado da Deloitte que fala que 82% de tudo que é vendido dentro do varejo físico, ele é influenciado pelo digital de alguma forma. Ou seja, o e-commerce ele vale muito mais do que o que ele vende, porque hoje é uma das melhores maneiras da empresa fazer marketing. A gente já tem 59% de todos os gastos no Brasil de marketing sendo vinculados ao digital de alguma forma, de você trazer o cliente para o site, para o cliente conviver um tempo a mais. Então, não tenho dúvida que essa jornada de, além do convencimento, trazer o franqueado para perto e as demais áreas, também tem muito a ver com o crescimento da TipTop, que hoje é uma marca que tem mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil. E o que eu queria perguntar para você, Vivian, especificamente, varejo é um negócio bem dinâmico.
né? Varejo, a gente tem muita mudança, o consumidor está o tempo todo se adaptando e mudando. O que vocês na TipTop fizeram nos últimos anos assim para se adaptar ao consumidor? Tu tem algumas coisas que tu poderia falar para a gente, o que tá no DNA de vocês e o que é o principal e como vocês atendem o cliente de vocês na ponta? Sim, eu posso falar assim, nesse desafio de Omni, de digital, né, de trabalhar, tudo isso influencia nesse atendimento ao cliente. Então, a gente tem buscado uma melhor experiência para o cliente. Um cliente que vai buscar um produto numa loja física, ele também digita pela internet, como tu mesmo comentou, mas a gente trabalha outras frentes. Além da qualidade do produto, né, que já é uma premissa básica, a gente trabalha com as collabs. Né? Então, recentemente a gente teve as collabs com a Me Too, que é a mesma roupinha da boneca, é a roupa que está sendo vendida na loja, está criando essa aproximação. Collab com o Alexandre Herkovic, com a CIA. Então, a gente fez várias parcerias que trouxeram esse retorno. E, principalmente, a excelência na qualidade, né? Então, a gente tem pesquisas de mercado para entender como o consumidor está se comportando, como é que a gente pode estar alterando o nosso caminho também, percorrendo com esse consumidor. E trazendo isso para todos os canais, né? Desde uma loja física até uma loja online. Muito, muito legal. E aí, então, a gente começa a entender que o consumidor hoje, a gente precisa ir além da compra e venda de produto, né? A gente precisa ofertar, então a gente tem as collabs, a gente Desejo, tem esse desejo, a gente tem a qualidade do produto, que eu acho que é percebida, né? Mas fala um pouquinho quando a gente fala de cliente, assim, a gente começou a falar como a marca se posiciona, dessas estratégias, mas e para conquistar esse cliente, para fazer essas transações acontecerem, para gerar essa fidelização, conta um pouco dessas estratégias para a gente de quando vocês focam no cliente de vocês. Bem, a gente foca no atendimento, basicamente, então a gente cria toda essa excelência de atendimento, né, em todos os canais, dentro das lojas, dentro do contexto físico e do online. Por que a gente trouxe esse contexto online para o físico, né? Para o dia a dia? A gente traz o cliente que está lá pesquisando na internet, que está pesquisando o nosso produto, que vai lá na nossa página, olha e leva ele para a loja online. Então, o atendimento dele, ele tem que ser muito fluido, muito atencioso. E essa humanização, né, esse contato. Então, a gente cria essas comunicações com o cliente mais humanizada, né, via WhatsApp. Esse cliente, ele se cadastra porque ele tem interesse no produto, ele gosta do nosso produto. Então, a gente vai criando essa excelência, vai criando essa comunicação, entendendo o comportamento e objetivando o que ele realmente quer. E também por isso as collabs, né? A gente vai entendendo como o nosso cliente se comporta, vai criando essas parcerias de mercado. Criando essas parcerias, a gente acaba trazendo alguns retornos e beneficiando ele. E aí ele se fideliza, né? Ele vê, na TipTop tem, eu consigo conversar sobre isso, eu consigo trocar uma ideia, eu consigo entender um pouco melhor. Ele tem esse acesso fluido. Então, o retorno ele é melhor, né? Legal. E quando a gente fala dessa necessidade de fidelização, eu acho que tem um dado que é super interessante para o pessoal que escuta a gente aqui, que fluxo no varejo físico, claro que pode não ser a média da TipTop, mas ele cai 10% nos últimos 10 anos, ano após ano. Ou seja, fluxo cai. Se a gente não trabalhar em conseguir fidelizar mais o cliente, fazer com quem compra com a gente voltar mais, ou se a gente não conseguir trabalhar também de fazer com que a gente vá até o cliente, porque não necessariamente o cliente precisa vir à loja. A gente costuma dizer aqui dentro que o vendedor, ele não é mais um vendedor daquelas 4 paredes daquela loja, ele é um vendedor da marca naquela região. E a gente tem que dar as condições necessárias para que o vendedor consiga chegar até o cliente e que a gente consiga fidelizar o cliente e estar mais presente de alguma forma na vida do cliente. Então, quando a gente começa a entender dessa necessidade de fidelização que você falou, dessa necessidade de posicionamento da marca para ela aparecer em mais lugares, fazendo collabs e etc., a gente traz para o como, né? Quais são as coisas que você usa dentro da empresa para ou fidelizar ou fazer quem entra na loja poder comprar mais? Você usa alguma ferramenta específica para isso? Tem alguma indicação nas lojas? O buy-in do franqueado para usar essas ferramentas? Porque imagino que não é fácil nesse começo. Me explica um pouco como funciona na TipTop. Sim, a gente trabalha com uma ferramenta bem bacana, o nome dela é ReShop, é da Lynx essa ferramenta, ela é integrada ao nosso sistema, dentro do Microvix, então a gente trabalha muitas campanhas, trabalha muito engajamento com o cliente nesse sentido. Esses mesmos engajamentos que a gente trabalha nas campanhas, a gente divulga em impulsionamento de Google Ads, então vai trabalhando toda essa frente. Além disso, dentro
dessa ferramenta, ReShop, a gente também trabalha com cashback. Então, a gente já tem praticamente uma venda garantida, uma recompra garantida desse cliente, né? E aí, a gente tem pesquisas no mercado, né? O mercado entende que 3% dos clientes voltam dentro do mesmo mês para comprar com cashback. Na TipTop, a gente tem 7% dos clientes retornando. Então, a gente cria essa fidelidade com a ferramenta, com o cliente facilitando essa comunicação. E mais, a gente gera essa comunicação de cashback também pelo WhatsApp. A gente cria esse benefício para o cliente. Então a gente vai trazendo esse retorno, essa comunicação e vai dizendo para ele, olha, tu tem um benefício aqui, vem retirar teu benefício junto com essa campanha nova que entrou agora, com essa coleção, com esse produto. A gente está trazendo todo aquele escopo de possibilidades para o cliente e ele tendo o benefício, ele vem e ele retorna. A prova disso é que são os números, né? Então a gente está muito acima da média de mercado em retorno de cashback, por exemplo. Que legal. E assim, tentando fazer uma explicação rápida, porque você citou um dos nossos produtos, né, que é o ReShop, obrigado por ser nossa cliente. Assim, o ReShop, ele é um grande produto de CRM para você se relacionar melhor com o seu consumidor e ele também tem um motor de promoção embarcado para te ajudar ou a fazer cashback ou a fazer também combos de, olha, se você comprar esse produto com esse produto, você tem desconto se você fizer isso. Então, a ideia é aumentar o PA, a peça por atendimento, né, e o ticket médio que a loja faz, ofertando vantagens para o consumidor final e comunicando essas vantagens. O que é legal é que a gente costuma dizer aqui na Lynx que a gente tem uma ferramenta que é o PDV, que é o ponto de venda, que ele se comunica com a frente de loja. Então o PDV pode passar o recado dizendo, oferta mais esse produto aqui, porque se ele comprar esse produto, ele tem essa vantagem, esse benefício. Então tudo isso você consegue fazer dentro do ReShop, desde o cashback, que você falou aqui, que para TipTop 7% de resgate significa 7% a mais de venda por loja. E imagino que tem loja que deve chegar em 16%, que é o que a gente vê aqui. 7% é a média. Então, tem loja que o resgate, quando usa bem, que precisa coletar o celular bem do cliente, precisa se comunicar, a gente vê tendo um potencial realmente de aumentar a venda muito forte. Motor de promoção é outra máquina super forte para você conseguir usar. Então, eu não tenho dúvida que isso ajuda a engajar, ajuda a melhorar, né, nosso atendimento com o cliente. As duas ligadas fazem a união perfeita, porque tu tem o benefício do retorno, da recompra, e tu ainda tem o benefício que tu entrega lá. Compra esse, mais esse, ou leva uma progressiva, compra 2, 3 peças, tu tem mais benefícios. Então, super vale a pena. A ferramenta de motor, eu acho que ela é o segredo, na minha opinião, eu acredito realmente, que ela é o segredo de fazer esse cliente voltar na tua loja, de entender que ele tem... Porque assim, o mercado ele tá em busca de benefícios e retorno para o cliente voltar. Se o cliente não entende que ganha, ele não volta. Então, se ele ama o produto, acha incrível, tem excelência, tem tudo. Muito mercado está fazendo isso. Tem qualidade, tem excelência. Mas se tu não dá aquela cerejinha no bolo, o cliente não vai voltar. E o motor de promoção, ele vem para isso. Ele vem para facilitar. Ele vem para automatizar um processo que a gente fazia manualmente no passado. A galera anotava no caderninho. E agora é integrado, tu ainda elimina fraude, evita problemas, descontos indevidos, uma série de outros problemas que tu não consegue controlar na íntegra. Integrado resolve todo o problema. Muito legal, Vivian. E assim, então, pensando, você já contou um pouco da jornada do cliente, da qualidade do produto, das collabs, depois a gente passou pela loja, o que a gente faz para poder fidelizar o cliente. E aí eu queria te perguntar mais... A gente precisa de marketing, né, para ser visto. E eu acho que uma das coisas que a gente falou muito forte foi produto. Eu acho que... E isso eu acho muito legal, porque eu costumo dizer que um marketing bom, ele vai gerar um resultado melhor do que você teria. Mas a base de tudo é o produto. Se você tem um marketing bom para um produto ruim, ele não chega muito longe. Exato, né? Ele morre no próximo seguinte. Ele morre no próximo seguinte. Então, eu acho que vocês têm a base muito bem feita. Sim, é uma empresa de 70 anos, né? Mas fala um pouco pra gente de quais estratégias, fora a qualidade do produto, pensando numa estratégia mais ampla de marketing, vocês fazem para engajar o cliente, né? Como é que vocês fazem para ser encontrado e que outras experiências, além disso, vocês ofertam? A gente trabalha com Omnichannel, que eu acho que é o X da questão, assim. O Omnichannel, ele te permite impactar os clientes, inclusive que não conhecem a marca. E aí tu impulsiona lá dentro de um Ads e traz esse cliente para conhecer o teu produto no site, e não é só um ship from store.
é um pick-up. O cliente ele vai conhecer a tua loja física através do Omnichannel. Então hoje a gente trabalha com a plataforma do Lynx Commerce, trazendo hoje 70 lojas das nossas franquias, com estoque para dentro do nosso site, e o cliente pode escolher retirar naquela loja mais perto da casa dele. E qual que é o ganho com isso? Além de ele comprar o nosso produto, que foi impactado, conheceu, né? Ele vai lá e conhece a loja física. E ele se encanta. É impossível tu entrar numa loja da Tip Top e não querer comprar tudo que tem lá. Até quem não tem filho quer comprar, imagina quem tem, né? Então, esse é o melhor benefício. Tu abre um canal, uma comunicação muito fluida com aquele cliente. Ele tá lá, online, pesquisando, num domingo à noite sem ter nada para fazer. Na segunda-feira ele tá na loja comprando. Além de estar recebendo na casa dele. Então, a gente tem todas essas facilidades, né, encontradas em cima disso. E o Omni, ele vem realmente com força total para ganhar esse mercado, ele ganha. A prova disso é que a gente tinha um percentual e a gente só aumentou 1.400 o nosso percentual em faturamento com o Omnichannel, trazendo as nossas lojas para o site. Tu começa a liberar a loja do Brasil inteiro, tu começa a possibilitar uma grade profunda de produto, então tu não tá limitado a uma grade única de uma loja, tu tá lá com 70 lojas, com 70 estoques, podendo vender uma quantidade infinita. Então o cliente ele tem experiência de estar lá em Santa Catarina e comprar de uma loja de Belém, de um produto. Ele compra. E isso é muito, mas assim, muito comum em época de carnaval, que tem fantasia. Porque fantasia acaba, esgota. Halloween é a mesma coisa. Chegou nesse período, as pessoas querem comprar aquela fantasia, elas vão lá e compram e tem experiência de loja do Brasil inteiro. Então, não tem nessa loja, mas tem na outra. Tem retire? Não tem. E recebe na casa dele. Então, a experiência e o ganho no faturamento é muito considerável. A gente está falando de um faturamento gigantesco, né? Imagina, 1.400% de crescimento. Sim. Depois que a marca virou Omni. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho, explicar rapidamente para o pessoal que está escutando a gente aqui, o que é o Omnichannel, né? Essencialmente, porque a gente vem de um legado no varejo que era a loja física. 23 anos atrás, 100% da venda quase, 99% vinha loja física e a gente tinha call center, tinha outro catálogo e etc. Mas grande parte do varejo, loja física. Depois a gente virou multicanal, virando multicanal, canais diferentes, com estoques diferentes. Então, o e-commerce só vendia o estoque que estava separado para o e-commerce, preços diferentes, tabelas diferentes, e a jornada bem fragmentada. Exato. A gente começou a falar de um mundo que precisava ter mais integração. No mundo que os canais funcionassem como um só, e aí surge o Omnichannel. A Lynx, ela é protagonista em Omnichannel no Brasil. Para você ter ideia, 60% dos pedidos Omni do Brasil passam por dentro das nossas soluções de alguma forma. Vocês são Inclusive um baita gente, case. né? Vocês são um baita case da gente, até porque vocês conseguiram fazer isso com franquia no meio, que adiciona outra complexidade que eu vou te perguntar sobre isso, porque deve ser um grande desafio de como envolver o franqueado e como fazer, porque essencialmente o franqueado, ele é o dono daquele estoque que você está utilizando para vender no teu site. Exato. Então, como é que você inclui ele dentro desse negócio? Mas a lógica do Omnichannel, para o pessoal ter ideia aqui, é nessa integração dos canais. Então, habilitam-se novas possibilidades de venda. Então, a primeira coisa é essa que você falou, que o estoque do e-commerce ele não consome mais só de um único lugar, ele agora tem diversas lojas que ele pode consumir, estando mais perto do consumidor o produto. Tem a oportunidade do pick-up, da entrega expressa, tem a oportunidade também da maior venda na loja física, porque toda loja começa a atuar como mini centro de distribuição. Exato. Se vindo o e-commerce. Então, tudo isso eu acho que adiciona nesse caldo e adiciona também as possibilidades de o cliente receber o produto na casa dele, ele pode trocar em qualquer lugar, por exemplo, ou ele está dentro da loja, ele pode comprar dentro da loja um estoque que não tem na loja, mas ele recebe na casa dele, do e-commerce. Então, mas para isso, e eu queria falar para o pessoal aqui, sinceramente tem uma mudança de comportamento. E uma mudança, o Omni, eu diria que ele é muito mais cultura do que tecnologia. A tecnologia com certeza permite que você escale, permite que você faça, mas a principal cabeça que precisa mudar é uma que a gente falou aqui no começo desse podcast, que é o vendedor precisa entender que ele não é mais um vendedor daquelas quatro paredes, e sim um vendedor da loja, da marca no Brasil, naquela região, e ele precisa ir atrás do cliente. Ele precisa vender o estoque que talvez que a loja não tenha, mas o e-commerce tem. Então isso tudo tem que acontecer. Então a primeira coisa que o vendedor precisa aprender no mundo Omni é
ele não pode dizer que não tem a peça disponível para vender no tamanho que ele viu antes de consultar Exato. se está no e-commerce. Só que isso não é fácil fazer. Você treinamento. mudar o jeito que o vendedor se acostumou a vender, como ele está acostumado a fazer, não é simples. Muitas vezes eu vejo o cliente pedindo, dizendo assim, você não tem como ver no e-commerce se não tem para entregar na minha casa? Então, assim, para quem é vendedor e está escutando a gente aqui, fica o chamado. A gente precisa entender que o como a gente chegar lá mudou. O que a gente faz, que é o bom atendimento, o tratamento ao cliente, qualidade do produto, continua a mesma coisa. Então, quem trabalha no varejo há muito tempo, pode ter certeza que o que você aprendeu continua válido, mas o como você entrega mudou. Exato. E nessa mudança, o Omni, ele é o pivô central da mudança. Então, a gente precisa entender, e aí eu vou agora, porque eu acho, sinceramente, vocês são um dos melhores cases pela complexidade de tratar a franquia, pelo crescimento que teve, pelas dificuldades que teve que começar lá no começo. Eu quero entrar mais nesse fato que eu sei que foi transformacional para TikTok, que como você falou, para marketing, para marketing, eu acho que um digital forte, ele tem muito poder, inclusive para a loja física vender mais. Conta um pouquinho mais pra gente dessa jornada, da ideia, da concepção. Como é que foi dizer, cara, eu preciso virar Omni e eu tenho franquia e franquia ainda não aceita bem o e-commerce? Como foi a lógica? Porque uma curiosidade que eu acho que o pessoal não faz é que a TikTok co-criou um produto com a gente. Então vocês foram protagonistas do nosso Omnicommerce e a gente criou junto com vocês nessa lógica de como é que eu entrego o franqueado dentro dessa jornada. E se você puder dar alguns dados que você possa revelar do quanto isso é importante, não sei se você pode falar, ou pelo menos dar uma estimativa de quantos % do que você vende no e-commerce é entregue pela loja. Então, tudo isso eu acho que são coisas que são super interessantes para você compartilhar com a gente. Sim. Fala um pouco dessa jornada, de como foi virar Omni. Esse número ele é até bem interessante, esse número de quanto representa o digital dentro de uma loja física. A gente tem lojas que 40% digital é vindo do e-commerce para a loja física entregar, do faturamento da loja física. Então, assim, a gente teve um acréscimo que a loja não teria se não tivesse o Omni. Então, assim, para falar sobre a jornada de venda de projeto para os franqueados, né? Como é que a gente trabalhou? A gente trabalhou entendendo que o canal digital para eles, no passado a gente tinha essa reclamação, era uma concorrência, um canal de concorrência deles, e aí não tinha aderência. Eles não queriam de jeito nenhum que implantasse, que investisse dentro do e-commerce. E aí a gente propôs numa reunião, numa grande reunião, envolvendo numa convenção de vendas todos os franqueados, todos os 140 franqueados, e falamos o seguinte, pessoal, vocês topam entrar com a gente num projeto onde o estoque de vocês estará nesse site? E aí, desse site, a gente vai vender saindo da loja de vocês, podendo sair da loja de vocês ou de qualquer loja da região, que o cliente vai escolher baseado na geolocalização, né? E aí a galera, no início, vamos pensar e tal, não sei o quê. A gente pegou pelo menos 5 franqueados principais e fizemos o teste com esses 5 franqueados. Quando a gente começou a ver o quanto começou a repercutir, porque a gente pôde vender mais no e-commerce, a gente teve esse crescimento por conta da profundidade de grade. Às vezes o cliente buscava um determinado produto no nosso site e já tinha acabado. Não tinha, estava saindo de um estoque só. Quando a gente começou a aumentar o faturamento interno. Automaticamente o faturamento da loja. E a loja começou a entender esse crescimento. E aí o boca a boca funciona de uma forma incrível, porque o franqueado ele tem o seu grupo de WhatsApp com todos os outros franqueados para falar bem ou mal do processo. E aí aquilo começou a se vender e daqui a pouco os franqueados, eu também quero entrar nesse teste, eu também quero entrar, eu também quero. E quando a gente foi ver, a gente estava com 71 lojas plugadas. Na verdade 80. Por que não estão as 80 agora? Porque a gente criou alguns castigos se o cara não cuidar do estoque. Por exemplo, existe uma responsabilidade muito grande para o projeto funcionar, que é manter o estoque atualizado. Não dá para a gente mandar um pedido para aquele franqueado, para aquela loja, e aí o cara ir cancelar o pedido. Não dá para fazer isso. Então a gente também queima a marca, gera problema, o cliente fica descontente, ele está na expectativa de comprar um produto que ele pagou e o estoque está errado. Quando o franqueado comete 3 erros consecutivos, a gente tira ele do Omni, pede para ele fazer o inventário na loja dele, corrigir os estoques e aí a gente pluga ele de volta no site. Depois de 15 dias. Tem 15 dias ali para ele se organizar. Se ele repete por 3 vezes o erro, ele fica 6 meses fora. Então, por isso que a gente tem essa questão de trabalhar também a responsabilidade do franqueado. Ele mesmo entendeu que o projeto era bom vendo o resultado.
quando a gente traz o resultado. E, gente, não tem a possibilidade de não ter um resultado. Se tu tá no Omni, tu aumentou, tu impulsionou o produto, o cliente comprou, vai sair da loja e tu vai vender e tu vai ver o retorno financeiro. Ele se vende por si só, né? Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida, é por isso que foi muito aceito pela rede, e a rede inteira está muito engajada em trabalhar nesse contexto. E aí também tem a responsabilidade dos dois lados, né? Sem responsabilidade a gente não consegue seguir. E a gente é muito cuidadoso nisso. Atrasou a entrega, puxão de orelha. A gente fala com o franqueado. Atrasou a entrega, despluga a loja até o cara se organizar. Ah, a gerente pegou férias, a vendedora pegou férias. Porque assim, uma coisa importante que a gente teve de aprendizado no período também. Inicialmente a gente trouxe os pedidos para dentro da loja, mas a gente estava aprendendo se tinha que comissionar a vendedora, que estava separando esses pedidos. E a gente descobriu um problema nesse meio de caminho, que se a gente não comissionasse, ela cancelava o pedido que ela tinha na loja para poder vender na loja ganhando a comissão, sabendo que era um pedido de giro, um item de giro, uma peça. E a gente via que a própria vendedora boicotava o sistema. E aí a gente começou a ter problema de saque, né? Entendendo isso, a gente viu também que tinha um aprendizado aqui. Que a pessoa que manipula os pedidos do e-commerce, as que cuidam desse pedido, também precisam ser comissionadas. Se tu não pagar para elas, elas realmente vão boicotar o projeto. Então esse é um aprendizado, acho que a melhor e a maior lição aprendida que a gente teve no processo. Né? Todo mundo quer se ajudar, mas também pode né, gerar um problema ali. E hoje o projeto está bem diluído. E então, o franqueado, quando ele entra na rede TipTop, a gente já apresenta todo o projeto para ele e a gente cobra uma comissão para ele estar dentro desse projeto, né? Então, para ele poder engajar e estar junto conosco, ele não tem um custo mensal fixo, ele não tem nada relacionado a isso, só a comissão de venda. Né, todo o resto do investimento a TipTop assume. Então, para ele é fácil entrar, ele só vai pagar sobre aquilo que ele vende de fatura. Para ele não tem erro. Então, isso fez ele também aceitar o projeto muito facilmente. Beleza, eu não tenho ônus, tenho só bônus. Essa é a verdade. E aí, se ele não cumpre com a regra também, ele é punido por isso. Então é bem bacana essa Muito experiência. legal. Assim, e o interessante sobre isso é que eu passei, na minha experiência de varejista, né, a implantação de um Omni em alguns lugares. E nessa implantação de Omni, as mesmas coisas que você está falando se repetem. Assim que a gente começou a implantar o Omni, a equipe de vendas jogava contra. Nesse caso, essa marca que implantou, ela não tinha franquia, era marca própria. Mas a vendedora falava que não ia bater a meta dela porque os melhores produtos estavam sendo utilizados pelo e-commerce. Ou falava que aquele produto que a gente vendeu estava reservado para uma cliente e ela dizia que não tinha e cancelava e a gente gerava uma frustração no e-commerce, uma experiência ruim. E isso é um baita problema, porque eu acho que vale a pena destacar para todo mundo que está escutando a gente que, cara, fazer uma venda no e-commerce é caro. Caro? Não, é caro você trazer um cliente, a média de conversão dos sites, eu não sei qual é da TipTop, mas é 1% se a conversão for boa. Exato. Então precisa 100 clientes entrar, você tem que atrair um fluxo de 100 clientes para você vender para um. Exato. E aí você pega esse um e você não atende ele bem, cara, dói. Então isso é algo que a gente precisa fazer e a gente precisa dar boa experiência para ele fazer um boca a boca favorável, para ele falar para mais pessoas comprarem e conhecerem a marca. Então, o que eu achei interessante, que também um aprendizado parecido, é quando a gente incluiu a vendedora no processo e no comissionamento para ela receber alguma coisa quando ela fazia o picking e a entrega do produto, a gente tinha fila de loja pedindo, pelo amor de Deus, para plugar o Omni na loja dela, porque muitas vezes a loja abria e já tinha 9 mil de venda na loja. Exato. Tipo, eles abriram, não entrou um cliente na loja e já tem 9 mil de venda para entregar. E ela fala, nossa, tô ganhando comissão, tô fazendo entrega em cima de clientes que não entraram ainda. A gente viveu isso lá, realmente. Quando a gente começa a desplugar a loja, as vendedoras entram em desespero. Ah, você não cumpriu com as regras, a tua loja vai ser desplugada. Não me despluga, pelo amor de Deus, é uma venda, não sei o quê. E elas sabem que elas ganham sobre aquilo, então elas precisam manter aquilo organizado. Então, essa é a regra do negócio. Sem isso, todo mundo perde. A loja perde, a vendedora perde, a marca perde e o cliente perde. Sem contar que tu cria um problema com a marca, né? Tu tá lá cancelando um pedido que o cliente pagou, o dinheiro já entrou na tua conta. É duro, né? É duro. Então, por isso que é importante valorizar também a menina que faz esse processo,
para ela também receber sobre essa venda. Vivian, e você consegue compartilhar com a gente falando, você já falou que tem loja que 40% do faturamento da loja vem de digital, da venda que você alocou naquela loja, etc. Cresceu 40%, isso é um número, né? Cresceu 40% com digital. Nossa. Porque assim, quando a gente fala que representa 40%, esses 40% sem Omni não existiriam. É isso. Simples assim. Então, aquela loja, ela teria o seu fluxo normal de venda e ela cresceu aqueles 40% por mês. Né? Então, impressionante. É um número muito bom. Assim. E hoje você tem essa métrica, não sei se você acompanha, mas de tudo que você vende dentro do teu e-commerce, quantos por cento você usa o estoque da loja para fazer essa entrega? Tudo tá na loja. Tá tudo na loja? Tudo loja. 100% loja. Não tem mais o CD do A e-commerce? gente tem um CD lá na Barra Funda mesmo, onde fica a fábrica, mas muito pouco sai de lá. Hoje, todo o estoque maior, a quantidade de produto, as coleções mais atualizadas, elas estão na loja física. Então, praticamente, se for contar, acho que nem 10% das vendas saem do CD. Todas estão diluídas em 71 lojas da rede. Caramba. Então, é onde tem a maior quantidade de estoque de produto e de possibilidade, né? Por exemplo, a gente tem as mega lojas, né? A gente tem todas as redes, desde outlet, tradicional e mega loja dentro do site. Mega loja a gente não tem no CD, que é carrinho de bebê, enxoval, bercinho, esses produtos não tem. Sai da loja física. E além disso, o que é outra, que a gente estava falando também sobre o picape, um número também que a gente tem, hoje 30% das nossas vendas é picape. Então não é só uma venda online, não é só um digital da loja mandando para casa do cliente. 30% desse número vem e conhece a loja física, que não sabia que tinha. E normalmente compra mais alguma coisa. E pode comprar mais alguma coisa. Normalmente converte mais compra. Porque é impossível. Tu entrou na loja, tu vai querer comprar alguma coisa. Tu foi lá buscar o teu produto e tu já aproveita e compra todo o resto que tu vê lá e gosta. Então sempre converte. O ganho não está só em digital. O crescimento não está só em digital. Então todo o crescimento ele acompanha esse processo, né? Esse é o primeiro passo para todo o contexto. Né? Para funcionar, né? Assim, eu fico impressionado até com os números, né? A gente está falando de 1.400% de crescimento no digital. A gente fala que para o varejo físico, em algumas lojas, quase 40% de crescimento. A gente fala que 90% do que você vende praticamente sai das lojas e não mais do CD do e-commerce, ou seja, são vendas que você não faria também se as lojas não tivessem plugadas no e-commerce. Então a gente vê como os canais se ajudam e a gente caminha para esse mundo que a gente fala que é o mundo do Unified Commerce, que é esse varejo que não vai fazer sentido separar mais o que é digital, o que é físico. Exato. É tudo a tua marca. No final o cliente enxerga a tua marca, ele não enxerga canal. Assim, eu acho incrível. Eu queria, como você tem essa jornada de digitalização e de tudo mais, eu queria que tu falasse também um pouco mais de quais são os principais desafios de fazer a gestão de um e-commerce hoje. Porque você já falou um deles aqui, que é controlar bem o estoque. Mas eu imagino que tem alguns desafios adicionais, porque cada vez mais escuto que custo por clique está ficando mais caro para você atrair o cliente, custo de frete é um desafio. Conta um pouquinho para a gente assim, quais são as principais coisas e os principais indicadores que rolam na cabeça de vocês na gestão de um e-commerce. Então, tem desde a parte operacional, treinamento, que é um desafio. A gente sabe que tem muita rotatividade de pessoas na loja. Então, a gente tem, mensalmente, a gente já criou essa cadência mensal de treinamento. A gente faz uma live sempre com todas as vendedoras, as pessoas que operam o Omni, para manter esse projeto funcionando. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, investimento em ads. Meta, a gente tá falando aqui de meta Facebook, Instagram, tá falando de TikTok, tá falando de Google. A gente tem um custo alto por clique. Né? E se a gente entra no leilão, então o número cresce, né? Consideravelmente. Então tem todas essas questões de performance, ajuste de campanha que a gente tenta trabalhar. A gente tem uma meta lá que é trabalhar o ROAS 8, né? Cada R$1 investido retorna R$8. Desafiador, gente, desafiador. Por quê? Tem um monte de gente usando o nome, usando a marca. Por exemplo, se a gente vende para uma marca aleatória de multimarcas, que a gente também tem dentro do nosso contexto, e ele impulsiona a marca TipTop para vender o estoque dele, o nosso clique aumenta. Então, esse desafio, ele tá constante no nosso dia a dia. E tu tem que ficar o tempo todo olhando o dia inteiro performance para ver o que tu vai brigar. Eu vou trabalhar com leilão, vou trabalhar com uma palavra, vou trabalhar com uma PMax, eu vou trabalhar com todas essas categorias dentro de um Ads, para daí trazer esse cliente ser impulsionado para o nosso dia a dia. E constantes criações de campanha. E a campanha não é mais aquela como era antigamente, mandou coleção nova, manda o produto e acha que todo mundo vai clicar e comprar. Tu tem que criar um engajamento.
Tu tem que criar lá um boas-vindas. As pessoas entram no site hoje já querendo um desconto. O Bem-vindo 10 lá, né? Aliás, galera, quem tá comprando aí, ó, Bem-vindo 10, 10% de desconto na primeira compra. Excelente. Então é isso que a gente tem que trabalhar no dia a dia. O desafio, ele tá em cima disso, olhando o custo e o retorno o tempo inteiro. O custo de investimento e o quanto que a gente tá ganhando com isso. E treinamento. Sem treinamento, o projeto não vai adiante. Tem desafios, a parte do frete é desafiadora, porque a gente tá falando de split, né? Então tem clientes que compram, o nosso cliente, graças a Deus, ele compra normalmente uma quantidade grande de produto e às vezes não cai tudo numa loja só, né? Ele está comprando produtos diversos. Como a gente possibilita que o franqueado venda para o Brasil inteiro e não só o raio de atuação dele, o cliente vai lá e compra uma gama muito grande de produtos, carrinho de 3, 4 mil reais, por exemplo. E carrinhos, quando eu falo, é o checkout, né, do site. E explita para 5 lojas. No mínimo, ele está pagando R$ 50 de frete. Sim. Então, em tempos, a gente tem alguns desafios assim para colocar frete grátis acima de um ticket médio também. Comprou R$ 400, frete grátis. A gente aumenta o nosso PA, né? Nossa quantidade de produtos atendidos por carrinho, aumenta a quantidade do ticket e dá o frete grátis para ele, entendendo esse retorno também. Mas ainda o desafio é o frete. É o custo do frete. Então, essa é a nossa briga. Toda vez aí a gente tá lá brigando com o correio, brigando com transportadora, brigando com motoboy, brigando com todos os meios para trazer esse retorno. Então, essa é a pedrinha que a gente ainda não tem um ajuste afinado, mas está trabalhando para isso. Né? Perfeito. Eu acho que, mais uma vez, isso é outra coisa que eu acho que a gente vai evoluir muito nesse custo da última milha, nesse custo de frete. Tomara. Eu acho que tem boas evoluções, mas hoje, para todo e-commerce, é o principal ofensor na lucratividade do canal. Sim. Né? A gente, para o cliente entrar, o que você falou, eu brinco que é uma arte praticamente para você atrair o fluxo, para você fazer isso. Porque atrair o fluxo gastando muito dinheiro é fácil. Mas fazer isso ser sustentável é uma arte. Você precisa ser muito criativo, precisa ter muita coisa, precisa testar, errar várias coisas. Então isso é muito legal. E frete, eu acho que o Omni ele tem essa ajuda do picape, porque querendo ou não querendo, no picape você não gasta frete. Uhum. Ele tem a ajuda de mandar da loja que está mais perto do cliente. Então, se eu estou atendendo alguém de Recife, eu posso entregar da loja de Recife. Eu não preciso mandar do CD de São Paulo, por exemplo. Exato. Então você paga um frete menor, mas ao mesmo tempo, como você aumenta a quantidade de envios, você também tem a chance de aumentar o custo do frete. Exato. Então, tem que gerenciar bem perto, eu concordo nesse desafio. E, Vivian, a gente podia ficar aqui falando horas, né? Dá pra ver que você é apaixonada por varejo e conseguiu construir do zero, de verdade, assim, parabéns, né? Essa omnicanalidade dentro da TipTop, a construção desse produto, e a gente vê o impacto que teve positivo nas franquias, nas lojas, a gente fica muito feliz como fornecedor de software, a gente agradece, tem o DNA de vocês dentro dos bits e bytes aqui do nosso código, e assim, eu queria fazer um alerta para todo mundo que acho que quando o pessoal escuta a gente vê, nossa, a gente tá falando de TipTop, uma marca que tem diversas lojas no Brasil, é muito grande, etc. Esse negócio não é para mim. E eu queria dizer que quem tem uma loja deveria ser Omni. Uma única loja, porque você não precisa ter um estoque parado para servir estoque é dinheiro. Estoque é dinheiro. Esse estoque tem que estar sendo vendido no mundo físico e no mundo online ao mesmo tempo. Sim. Então, quanto mais loja você tiver, claro, melhor vai ficar o impacto de ser Omni. Mas uma loja, você não deveria ter o estoque parado. Pluga o estoque dessa loja dentro do e-commerce, dentro do marketplace. A gente tem as soluções para isso e, de verdade, o custo é por loja. Então, quanto mais loja você tem, mais você paga, mas se você tem pouca loja, você vai pagar um custo que a conta fecha. Então, eu acho que vale esse aviso, que a gente não está falando de algo que é só para quem é grande. A gente está falando de algo que pode ser para quem tem uma loja. Exato. Então procura a gente, tem valor. E minha última coisa que eu queria te perguntar, eu sei que você já falou um bocado de coisa aqui, a gente já falou do começo até essa parte de tecnologia de Omni, mas fala um pouco assim dessa parte de como a empresa utiliza tecnologias para se manter no topo das vendas. Assim, essa é a última pergunta que eu tenho, porque assim, durante muito tempo eu acho que foi tecnologia pela tecnologia. Hoje eu acho que ela precisa resolver alguma coisa, né? É estratégia. Hoje, sem tecnologia, tu perde oportunidade no mercado. Minha verdade, minha opinião. Sem tecnologia, tu perde oportunidade de venda.
Então, assim, hoje a TipTop, ela trabalha em vários canais, né? Ela trabalha totalmente na questão do Omni, ela tem no iFood, o iFood é de comida, mas vende roupa, tem o iFood Shopping, que foi pioneira com a TipTop também, então integrada com a Lynx, totalmente dentro de um canal de venda. O cliente quer receber um produto em 15 minutos na casa dele, assim como ele receberia um prato de comida, ele tá recebendo um produto da TipTop. Preciso sair, viajar agora, vou pra praia, preciso moda praia pros meus filhos, esqueci de comprar, pede no iFood. No iFood Comida, não, no iFood Shopping, que é o mesmo aplicativo, totalmente integrado. Então, sem tecnologia, tu perde a oportunidade de venda, tu perde a oportunidade de canal de contato. Então, assim, a gente trabalha isso muito claramente, desde a parte do CRM, desde a parte do ReShop, motor de promoção, desde a parte de Omni, desde a parte de integração, a parte de canais paralelos para trabalhar nesse meio. Então, tecnologia virou estratégia. Não é mais apenas uma sustentação técnica de uma empresa com um RP, um sisteminha lá para fazer ficha técnica de produto. Hoje, tecnologia te permite vender mais, te permite crescer. Sem tecnologia, não adianta. Tu só é mais o mesmo, não tem para onde ir. Muito legal, Viviane. Assim, uma coisa que eu gosto de falar, para quem trabalha no varejo aqui, eu brinco que a gente vive a grande resignação. E essa grande resignação é o seguinte: a gente precisa entregar mais do que a gente sempre entregou para o cliente com menos estrutura. Exato. Se a gente para pensar as operações, tinha mais pessoas, mais vendedores, mais apoio, mais caixa. Hoje a gente precisa fazer muito mais pelo cliente com menos. E para fazer mais com menos, é tecnologia. É tecnologia. Sem tecnologia Automação. você não consegue individualizar, conversar com o cliente, mandar mensagem, ver se o cliente voltou, tentar engajar novamente. Mais uma vez, a tecnologia é um grande parceiro para alavancar as vendas. Te permite segmentar, entender o que o cliente comprou, ver histórico, impulsionar. Tu não tá mais falando com o cliente por falar. Tu não tá jogando produtos para ele aleatório. Tu tá entendendo o desejo dele, segmentando aquele desejo e impulsionando baseado nessa experiência, nesse desejo que ele comprovou contigo que tem. Então é isso. Muito legal, Viviane. Assim, mais uma vez, eu queria agradecer pelo tempo. Eu acho que para quem escutou a gente, quem está aqui até agora, uma aula de digitalização no varejo, uma aula sobre varejo. Parabéns, sei que tiveram vários desafios, por isso que eu acho que a gente podia ficar horas falando aqui. Então, quem quiser, a Viviane é uma pessoa super aberta para bater papo, para ajudar. Então, queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, mas a gente tem uma surpresa no final aqui para todos os convidados que passam pelo nosso PDV, pelo nosso pódio do varejo, que a gente chama que é a nossa roleta do varejo, onde a gente faz uma brincadeirinha final aqui, a gente vai rodar a roleta e o pessoal que escuta a gente já está acostumado que dependendo da onde cair a roleta, eu vou te fazer uma pergunta. Que medo. Que medo, né? Vou fazer uma pergunta específica, então vamos rodar a roleta, pedir para a produção colocar aqui a nossa roleta do varejo e a gente vê aonde vai cair. Vamos lá. Boa, 5 minutos de varejo. Então, os 5 minutos de varejo, basicamente, a gente pede para que você diga para a gente uma tendência que você tá de olho, assim, alguma coisa que você tá começando a ver, nossa, esse negócio aqui pode me ajudar a vender mais, a atender melhor o meu cliente. A gente pede uma dica para quem tá escutando a gente. Você tem alguma coisa que você tá de olho nesse momento em tecnologia? Tem, realidade aumentada. Eu acredito que a inteligência artificial e a realidade aumentada vão fazer a diferença para os próximos dias, né? Eu sei que está todo mundo falando sobre isso, já é uma discussão dentro da TipTop desde o ano passado. Então, a gente está trabalhando algumas frentes sobre isso e eu acredito realmente que a tendência está nela. Está dentro de uma realidade aumentada com... Não vou dar spoiler aqui, né? Vou deixar sair no mercado e pra gente falar sobre isso. Muito bom. Mas tem também a questão da inteligência artificial totalmente integrada à realidade aumentada. Acho que o segredo para os próximos dias no varejo é essa, né? Seguindo nesse caminho, nessa direção. Eu já tenho, assim, algumas coisas, eu concordo 100% que o próximo passo nessa integração do digital e do físico é a realidade aumentada. A gente já teve um passo super relevante dado pela Apple. Para quem não viu, teve um Visual Pro chegando por aí, que é um device da Apple que vai aumentar ainda mais o conhecimento das pessoas e também essas experiências híbridas, né, da marca do mundo físico e do mundo digital. Experiências cognitivas, assim. Que te coloquem para dentro, que façam a imersão da marca. Eu acho que abre muita oportunidade, vai reviver um pouquinho o assunto metaverso que a gente vem falando, parece que tá um pouquinho morno lá atrás, mas tem muita coisa. Então, Viviane,
queria deixar a porta aberta aqui para você voltar mais vezes, porque eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar. Correu muito rápido o tempo aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio todo aqui com a gente. Foi um prazer poder te receber. Então, agradecer mais uma vez. Vivian Cor, aqui, gerente de tecnologia da TipTop. Então, muito, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Thiago. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade também e bora vender, né? Esse é o objetivo principal. Boa, pessoal. Então, eu queria só pedir mais um episódio para vocês do nosso PDV. Queria pedir se você gostou desse conteúdo. Compartilhe, mostre para os seus amigos, para quem vive do varejo, recomende. A gente cria esse conteúdo para vocês, então eu queria pedir para que vocês sigam aqui os nossos canais. Se vocês estão vendo aqui no YouTube, LinkedIn, TikTok, aonde seja, sigam nossas redes, compartilhem nosso conteúdo, cliquem no sininho para receber notificações. A gente agradece muito, a gente faz isso para vocês. Então até um próximo episódio do nosso PDV. Até a próxima. Até mais. Até.